Bom, no Coração do Mundo teve como uma concepção, acredito, dois curtas que foram produzidos há aproximadamente 8 anos, um deles sendo Contagem, né? Então eu quero saber de vocês como foi a apropriação desse material já realizado e ao mesmo tempo incrementar com novos personagens, novos direcionamentos narrativos em esse escopo, né, de longa-metragem que é o primeiro que você, a primeira vez que vocês se aventuram, né, nesse formato. Bom, na época, logo quando a gente fez os filmes foram rodados em 2010, Uhum, com uma diferença de poucos meses, assim, um filme em abril, outro em junho. O Contagem foi lançado no mesmo ano uhum, e o Dona Sônia foi lançado no ano seguinte. uhum, E desde então a gente se apaixonou muito pelos personagens dos filmes, né? Então a gente achou que merecia mais tempo de tela uhum, para aquelas pessoas. E aí, ali em meados de 2012, a gente começou a pensar o que poderia ser esse corpo maior que é o No Coração do Mundo. Inevitavelmente, no processo de desenvolvimento de juntar essas duas histórias, que nos curtas elas não se conectam, né? uhum, Foram surgindo outros personagens, como a própria Selma, que é interpretada pela Grace, que vieram como ideias narrativas, né? uhum, De trazer mais elementos ali do bairro, trazer mais histórias que nos inspiraram. Então acho que foi uma vontade muito de expandir aquele universo a partir de algumas ideias que já estavam nos curtas, mas criando uma coisa que também fosse por si só um novo trabalho, né? Com uhum, identidades próprias, assim, que os curtas fossem de fato pontos de partida, né? uhum. E uma das qualidades que eu vejo aqui é que trata-se de uma história, né, praticamente um filme coral, em que, embora tenhamos o Marcos, né, como, digamos, um fio condutor, qualquer personagem aqui pode ser exatamente, pode ser o protagonista, né, pode ter um filme próprio. Então, como que foi justamente essa escolha, né, do Marcos como talvez um fio condutor, de se apropriar de personagens que já existiram, né, em outras encarnações, de trazer novas figuras como a Selma, por exemplo. Eu acho que até na verdade é engraçado que essa sua própria pergunta já revela uma múltipla perspectiva do filme que Uhum, eu mesmo não sei se eu consigo nem ver o Marcos como sendo fio condutor. Às vezes a Ana vai ser fio condutor, a uhum, Selma vai ser fio condutor. Acho que tem uma multiplicidade ali. Talvez esse trio seja tome de fato à frente, assim, não à toa estão um uhum, tamanho um pouco maior no cartaz, uhum, mas a gente vai ser conduzido ali de diversas formas, né? Então foi difícil, assim, porque é difícil fazer um filme com muitos personagens uhum. que tomam a frente, que são importantes, mas eu acho que se dava como algo natural pela costura ali mesmo, né? Grace, eu queria perguntar pra você desde essa temporada, mas eu não pude entrevistá-la nessa ocasião. Mas a sua trajetória no cinema é um pouco recente, mas embora ela tenha acontecido com uma participação a partir do Elon, Não Acredita na Morte, acho que teve até um filme que você também fez uma participação pequena anteriormente. Logo já veio essas oportunidades em papéis centrais, como no Praça Paris, no Temporada e agora no Coração do Mundo. Como você tem refletido, né, sobre essa trajetória na sua carreira, né, que acaba de ser ampliada com atuando, né, nessa linguagem que é diferente do teatro, né, de onde você veio, ou até mesmo da escrita. Eu acho que assim, cada filme, eu tenho poucos filmes, talvez cinco, seis, alguma coisa assim, Uhum, e em cada filme, não sei, para mim se amplia essa experiência, né? Assim, uhum, cada filme eu aprendo mais, entendo mais, eu, sei lá, eu mergulho mais nos elementos que compõem, né, um set de filmagem, enfim. Recentemente inclusive com a experiência do Vaga Carne, que é um filme que foi feito a partir de uma peça de teatro que eu tenho, uhum, eu também consegui acompanhar assim, os processos, os passos, assim, as etapas, né, para a construção de um filme. Então, acho que, obviamente, essas experiências e fazer um papel mais central, é, você acaba tendo um campo maior, mais possibilidades de experimentar mesmo,
experimentar a sua relação, a relação do seu corpo com todas as coisas em torno, com a câmera, né, que é um eixo muito importante nessa relação, mas também com a direção, com o espaço, né? Então, assim, os personagens que têm essa centralidade, que tem mais vida, né, na narrativa, na trama das histórias, eles te permitem isso, né? Mais experimentação, né? Assim, você envelhece mais, assim, no bom sentido, sabe? Você ganha mais experiência e entende mais como que essas coisas se fazem. São duas linguagens, obviamente, diferentes, o teatro do cinema, mas, não sei, acho que o que mais me interessa é entender assim, esses atravessamentos dessas linguagens, sabe? O que uma acaba revelando da outra, o que uma linguagem, sabe, acaba alimentando a outra, etc. Minha experiência do teatro, obviamente, me traz algum repertório diferente de se eu só atuasse no cinema, e o contrário também, né? Então, para mim, modificou, por exemplo, a minha vida fazer esses filmes, mas me modificou o fato de eu fazer teatro, mas modificou muito o teatro que eu faço também. Eu também tenho consigo, às vezes, pensar em elementos que o cinema trabalha com mais evidência dentro do teatro que eu faço, sabe? Sim. Então é isso, acho que eu ganhei mais experiência. E eu quero fazer pontuar algo no Coração do Mundo, que é justamente a maneira como o drama, a ação é construído, que vocês optam pelo plano contínuo. Então eu quero saber como para você como atriz ter essa confiança de repente carregar esses momentos que tem uma continuidade prolongada ali, né? Não tem um corte, e isso depende muito da confiança também que há no intérprete, e de vocês como realizadores de manter o controle desses momentos, principalmente quando há o envolvimento de muita parte técnica, digamos, né? Como o clímax. É engraçado porque a gente sempre pensava nisso, a gente sempre sonhava com esse momento, não havíamos tido oportunidade nos curtas, ou tido numa escala menor, né? Aí de repente no Coração do Mundo eu lembro do processo da decupagem, Gabriel e eu ficamos sentados por alguns dias e a gente falava, na verdade a gente ia ainda criando artefatos e coisas para que a cena criasse essa complexidade. Eu acho que a confiança que a gente sempre teve no elenco, nas pessoas, né, que ao longo do tempo foram interpretando os personagens nos filmes da Filmes de Plástico, e no que já que se configurava de elenco pro No Coração do Mundo especificamente, eu acho que havia uma confiança tão grande que em nenhum momento a gente parou para pensar que aquilo que a gente estava fazendo com o plano, né, esse dificultador, essa mise-en-scène mais complexa que a gente estabelecia na decupagem, que isso pudesse ser um dificultador para a atuação. Isso nunca foi discutido, ainda que, óbvio, sabedores, acho que todos nós somos sabedores que sim, né, é um risco maior, é um desafio maior, esse balé da câmera, principalmente com o Steadicam, não é só uma questão de ser um plano sequência, mas é uma questão de ser um plano sequência que existe um balé de uma câmera em que você muda a perspectiva da câmera numa fração de segundo, né? Você vai de um plano médio para um plano fechado, você abre o plano novamente, você muda o eixo da câmera com muita velocidade, e esse elenco absorver isso sem muitas explicações. Isso eu tenho que falar o tempo inteiro, enaltecer. Falei numa outra entrevista sobre a capacidade a inteligência espacial da Grace, e aí eu estendo aos outros intérpretes, né, que também passaram ali por planos com Steadicam e planos sequências,
porque eu acho que nunca, em nenhum momento, a gente desistiu. Não houve nenhum plano que ele tivesse sido alterado porque não deu certo. Do mais complexo, que é o plano da entrada na casa, junto com o plano do bar, que tem pessoas, a maioria das pessoas inclusive sequer param para pensar na complexidade daquele plano, que tem uma câmera que vem acompanhando uma moto na rua e de repente essa câmera entra dentro de um bar, e nenhum desses planos foi ou levados à exaustão, tipo, acho que o máximo que teve foram 6 takes, né? E não houve nenhuma desistência. Então, ou seja, eu acho que essa confiança, ela foi mútua, tanto por parte dos intérpretes, né, por parte desse elenco, que também entendia a partir de conversas que era, olha, a gente vai fazer esse movimento, e aí ia uma, duas, quase sempre no terceiro take a gente já estava bem satisfeito. E que eu acho que enaltece, ao mesmo tempo também uma celebração nossa a 2 modos de cinema que a gente ama e que a gente vibra, que é tanto esse cinema do balé mesmo, né, esse em que a câmera está em constante movimento, seja por traveling, seja por steadicam, seja com grua, quanto também uma celebração às atuações, né, o plano mesmo que a Selma confronta o Marcos, eu acho tão lindo assim a troca da subjetiva, né, para a câmera objetiva, e como que esse balé se dá, e os 2 personagens entram em quadro, aí de repente isso começa e ela anda e ela volta, há uma movimentação ali, a câmera buscando. Então esse plano, por exemplo, eu acho incrível quando eu olho a atuação e ela vai naquele, e no auge a câmera vai saindo lentamente dela e encontra o rosto do Marcos já transformado, porque ele já não tem nenhuma dúvida mais que é aquilo mesmo que eles vão fazer, e ele cede. E essa sessão dele, antes de ser por palavra, é a câmera que encontra. Então há uma inteligência muito grande dessas pessoas. Eu acho que essa inteligência a gente já conhecia, né, a capacidade de cada um desses atores e dessas atrizes, e eu acho que aí foi só divertido da nossa parte poder fazer essa configuração, essa decupagem, porque a gente sabia que eles dariam conta, assim. Tem alguma coisa que você gostaria de compartilhar sobre, na perspectiva de atriz, em relação a esse modo de operação do trabalho? Então, mas assim, especificamente sobre isso, eu adoro plano de sequência, gente. Será que isso é uma coisa comum? Você já ouviu falar isso? Já Não, mas eu acho que é uma coisa porque eu acho que dá pra você imprimir um ritmo, que muitas vezes quando você vai picar, né, a cena, você vai fazer ela, e você constrói, né, dá um pouco a sensação que você está construindo, e dá pra você imprimir um ritmo, assim. E aí acho que também tem a ver com a minha relação com o teatro, né, assim, dessa presença estendida, assim. Então eu gosto de fazer, me dá prazer quando falo plano de sequência, eu acho ótimo. Bom, e para finalizar, eu queria que vocês comentassem justamente sobre Contagem, que também é um personagem muito importante nesse filme. E eu acredito que né, um ambiente o qual vocês cresceram, né? Então, como é representá-los no cinema? Até porque vocês são bem fiéis em relação à caracterização do espaço, mas também dos personagens, que possivelmente são reconhecidos num cenário como esse, mas também de uma falta de perspectiva desses personagens com o lugar, né? Há momentos em que temos uma personagem falando sobre a paisagem, como ela já está cansada, né, desse local, mas também são personagens que têm uma ânsia de sair dele, né? Então, o que vocês avaliam, né, dessa falta de perspectiva em relação à Contagem? Eu acho que eu colocaria... É difícil, não dá pra falar nisso num conjunto dos personagens, né? Que eu acho que existe uma forma... A gente sempre acha interessante que nessa cena específica que você citou, que a Ana fala, esse bar é feio demais, o próprio namorado Marcos,
ele até não consegue ter uma certa reação porque ele gosta muito do lugar, né? Então, na verdade, o plano tem até significados muito diferentes para os dois, né? E eu acho interessante que ali a gente talvez até universaliza, porque a gente consegue contextualizar a falta de específica por coisas específicas do bairro, né? A Ana especialmente é uma figura que em várias características ela vai se demonstrar como alguém que quer sair, ela escuta músicas gringas, ela fala que se ela tivesse 7 mil ela ia usar para comprar um carro, mas para dar a volta no mundo. Então ela tem esse desejo colocado ali, e que inclusive faz parte da rotina dela geográfica de ir e voltar para o mesmo ponto com o ônibus todos os dias, né? Então eu acho que também essa falta de perspectiva ou essa relação de amor, ódio com o lugar, ela tem também a ver com o que cada personagem sente. Então eu acho que na verdade quando a gente vai colocar esse lugar que eu e o Maurílio já tivemos várias relações com ele, é um lugar que a gente ama muito, mas a gente também já teve momentos que a gente achou muito difícil morar no bairro. Foi difícil de fato, claro. Não era nem uma questão, uma falsa questão pra gente. A gente demorava às vezes mais de 1 hora para poder chegar na nossa faculdade. Então eram trajetos muito longos de ônibus. Sim. Mas que se naquele momento foi difícil, hoje a gente é muito grato porque esse filme só existe por causa disso também. Sim. E no caso do filme, eu acho que no fim das contas qualquer perspectiva ali coletiva, ela vai ser uma junção de subjetividades, porque na verdade o grande projeto final é trazer esse lugar pela grande diversidade que ele tem, né? Então ele tem a Ana, que quer sair dali por um motivo, tem a Selma, que quer sair por outro motivo. A Selma não quer sair necessariamente porque ela tá entediada com o bairro, como a Ana tá. Ela tem um outro desejo, né? Então a gente vai ter... E a Rose, que não necessariamente quer sair do bairro, mas que quer trabalhar mais, quer ter mais dinheiro, quer uma mudança, mas que é uma mudança que também não é geográfica. Sim. Então eu acho que, na verdade, esse desejo de mudança e a falta de perspectiva ela se dá muito por circunstâncias sociais, né? Desemprego, falta de algumas oportunidades específicas, mas eu acho que também a gente está falando de questões mais existenciais ali, que às vezes os personagens estão ainda pensando sobre elas, né? Então, na verdade, pra gente, contagem significa no conjunto como uma multiplicidade de perspectivas. Assim. Perfeito. Muito obrigado pela entrevista e desejo obrigado sucesso com o lançamento. Obrigado. Valeu demais. Obrigado.